Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura específica para o signo de Virgem e sua conexão afetiva para os próximos 7 dias. Vamos lá, Virgem? Virgem, sua conexão afetiva próximos 7 dias a partir do momento que você estiver assistindo essa leitura. Vou abrir aqui a tua leitura com o baralho cigano e depois eu vou desmembrar com os demais oráculos, tá? Lembrando, Virgem, se é a tua primeira vez aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa seu curtir agora aí no vídeo, já deixa seu coraçãozinho nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos ajudar a estar engajando cada vez mais aqui na plataforma. Lembrando também, leituras particulares e contribuições via Pix. Mais informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu baixar um pouquinho mais essa tela. Ok. Virgem, sua conexão afetiva. Próximos 7 dias, o que tá acontecendo aqui? Baralho cigano, com esse coletivo aí de virginianos que a gente vai se conectar no momento. Uma energia. A mulher, temos a energia de uma mulher aqui na mesa, tá? Podemos falar aqui de uma energia feminina ou de uma energia masculina, mas muito voltada em caráter mais interno. Mas fale mais sobre isso. O que mais? Obrigada. Os lírios do lado da mulher. Pra frente aqui. Fale mais. O que a gente tá falando? Uma carta, tá? A estrela. Clarifica essas 3 cartas em uma só, por gentileza, baralho cigano. Do que a gente tá falando aqui? Obrigada. As alianças, tá? Deixa eu botar aqui. Fundo do deck, o caixão. A criança, o jardim, os trevos, os caminhos, tá? Aqui a gente tem as alianças clarificando tudo. Só um momento, tá, gente? Voltei, pessoal. Eu peço que vocês desconsiderem se vocês ouvirem algum barulho externo e foquem na mensagem. Então, nós temos a mulher, os lírios, a estrela, todas clarificadas pela aliança. Aqui tem uma energia muito bonita, na verdade, né? Porque aqui com a mulher a gente pode estar falando literalmente de uma energia feminina que é muito forte nessa mesa, né? Aqui uma mulher é vista, né? É virgem. Tanto pode ser tua energia como da pessoa que você está lidando, mas aqui tem uma energia feminina muito forte que é vista com uma certa maturidade. Esse lírios, ele me fala aqui de maturidade. Aquela energia que traz paz, segurança, leveza, né? Tem uma mulher sendo muito bem vista aqui, né? Com uma certa maturidade, como se algo estivesse se desenvolvendo aqui de uma maneira com um alto potencial, né? Com alto potencial aqui com essa estrela, tá? E tudo relacionado a uma dinâmica afetiva, então dentro de uma conexão. Aqui a gente pode estar falando de dinâmicas onde poderia estar passando por alguma turbulência, algum casal, né? E agora, devido a essa energia feminina de mais segurança, mais estabilidade, de estabilidade, eu nem vou falar de mais, mas de estabilidade, de leveza, de sabedoria, conduzindo as situações de uma maneira que tende a dar certo, né? Então aqui pode ter aqui desenvolvimento de sentimentos, né? O amadurecimento de um sentimento, o amadurecimento de um vínculo, né? O fortalecimento de um vínculo, né? Muito baseado aqui nessa energia feminina, né? Então é como se essa energia feminina fosse vista aqui como uma pessoa que sabe conduzir a situação, como se ela estivesse sendo vista dessa forma, né? E aqui também pode ter a ideia de sentimentos sendo reconhecidos, sendo revelados de uma forma consciente, sabe? Algo sendo tomando consciência de sentimentos aqui, dentro desse vínculo.
Aqui a gente tem um caixão no fundo do deck e a criança. Nossa, o jardim. Aqui tem uma ideia de uma fase se encerrando, né? Algo que mudou aqui dentro de uma dinâmica. O comportamento de uma pessoa mudou. O comportamento dessa mulher mudou. É como se essa mulher estivesse iniciando numa nova fase. Mais madura, mais consciente, mais segura. Que soubesse para onde exatamente está indo. Aqui dentro do contexto mais espiritual, tem uma manifestação consciente aqui. E a gente pode estar falando de uma dinâmica. Pode não, estamos falando de manifestação de relacionamento, tá? Como se alguém soubesse exatamente que tipo de postura ter perante alguma conexão. Porque sabe exatamente o que quer se obter disso, sabe? O que quer ter, o que quer manifestar, o que quer realizar dentro de um contexto afetivo. Então essa leveza, essa sabedoria dessa mulher, ela não é algo aqui superficial. É realmente quem ela é, quem ela transmite, quem ela passa a ser, sabe? Tem uma maturidade, uma calma, uma serenidade aqui. Aqui tem muito uma energia que eu ouvi esses tempos, de alguém que se sente segura, inteira, ou inteiro, né, gente? Eu tô falando de uma mulher, mas pode ser uma energia masculina, né? Se você aí se identificou com essa energia, tá? Que se sente inteiro, inteira dentro da incerteza, né? Semana eu tava estudando sobre isso e realmente tem uma energia aqui de alguém que se sente inteiro dentro de algo que é incerto. Mas aqui não por ser incerto, mas por saber que é o próprio autor, né? Consciente do seu futuro. Então, por mais que tenha dúvidas perante algum contexto que cause relacionamento, né? Tenha certeza aonde, tenha certeza de como vai se comportar, né, dependendo do contexto, para onde isso vai levar. E aqui, mais do que isso, tem uma energia de alguém que sabe muito bem onde se coloca, tá? Sabe muito bem onde se coloca para obter o que se almeja, o que se deseja, o que se merece, o que se quer. Não vejo alguém aqui se colocando em qualquer posição aqui no relacionamento, não. Linda essa energia. Uma nova fase aqui para essa mulher, tá? Nos relacionamentos ou dentro de uma conexão. Muito linda essa energia. Vamos saber mais aqui com o tarô do novo oráculo dos Delfos, tá? Virgem. Belíssima essa energia. O que estamos falando? O guia. Sentindo o cheiro de... Acho que é do meu incenso. Cheiro de... Cheiro diferente. Não é de baunilha. Bom, vamos lá. A alegria. O que mais? O que a gente tá falando aqui? A missiva. Clarifica essas três cartas em uma só.
Virgem, sua conexão afetiva, próximos 7 dias. A feiticeira, tô te falando que tem um quê de manifestação aqui. Gente, eu tô sentindo um cheiro muito... Não sei se é do meu incenso, pode ser do meu incenso ali, que não acendeu, não queimou direito ali. É a colheita. Tem uma nova fase aqui pra essa mulher. E é como se ela estivesse sendo conduzida aqui, até por um guia, por um mentor, por seus guias, né? Então seguimos aqui, nós temos o guia, a alegria, a missiva, todas clarificadas pela feiticeira. Seguimos nessa energia feminina aqui, né, muito linda, né? E eu senti do cheiro ainda. Mas eu acho que é do meu incenso, que ele não queimou todo, então ficou ele ali no ar, assim. Mas é interessante porque ele tá apagado, sabe? Então, mas fica no ar, né, o cheiro. E eu senti ele tão forte, e porque eu vi esses lírios aqui, então tudo me remeteu um pouco, né? Faz todo sentido, né? O que acontece? Aqui nós temos o guia, a alegria, a missiva. A gente pode estar falando aqui, literalmente, dessa mulher sendo conduzida realmente, né, pela sua intuição, né? E mais do que pela sua intuição, né, pelos seus mentores, né, pelos seus guias, né, dentro desse contexto afetivo, dentro dessa dinâmica. E é algo aqui com alegria que essa pessoa se sente tranquila, se sente leve, se sente em paz dentro dessa dinâmica. É uma dinâmica onde essa pessoa se sente confortável de estar, né? E é como se ela estivesse sendo orientada, sendo como é que eu posso, conduzida aqui por um clã espiritual dentro desse contexto, sabe? Por que eu falo isso? Porque tudo isso é clarificado pela feiticeira. E a feiticeira, a gente fala desse magnetismo, né? Dessa força que impulsiona o desejo, essa questão da atração, né? Do desejo de intencionar, de manifestar algo e de estar ali aberta, receptiva para entender os sinais. Então aqui tem muito uma mulher sendo conduzida pela sua intuição, pela sua intuição, pelos seus mentores, né? Pelo seu mentor, porque a gente tem um guia aqui, né? Referente a essa dinâmica. E aqui com a missiva me fala, né, e com a estrela, a missiva está embaixo da estrela, me fala que aqui pode haver conversas, mensagens, trocas entre essas pessoas, né, aonde vai ajudar, aonde vai ser aí tipo um marcador, né, aonde vai ajudar essa dinâmica a se desenvolver, né? Então é como se essa moça, essa mulher, ela estivesse em paz dentro desse contexto. Muito linda essa energia, belíssima. E a gente pode estar falando aqui de finalizações, porque a gente tem no baralho cigano, o fundo do deck, o caixão, que me fala aqui de morte e renascimento. A gente pode falar de algo que se transforma, ou de uma dinâmica que se transforma, que nem eu comentei no início. Pode ser essa mulher aqui saindo de uma dinâmica, de um contexto de dinâmicas afetivas, né, mais caóticas, e se direcionando para algo novo, né? Porque a gente tem a criança ali no fundo do deck, que me fala de leveza, de abertura, de ingenuidade, de um novo começo, né? De uma nova fase, mais leve, né? E essa energia, ela me passa uma tranquilidade muito maravilhosa. Gente, a mulher, os lírios, a estrela e as alianças, gente, que isso? E o fundo do deck aqui no Novo Oráculo dos Delfos, a gente tem a colheita, né? Que a gente pode estar falando realmente aqui de uma manifestação. A inocência, a inspiração, a determinação, a mãe, a caridade e a intuição, tá? Então tem aqui uma mulher nessa mesa que está abençoada aqui tá sendo conduzida, né? E abençoada aqui, eu vou falar abençoada nesse contexto afetivo, tá? Que ela está sendo conduzida literalmente pelos seus mentores, pelos seus guias, pela sua intuição, né? Mas eu sinto aqui mentores.
É muito surreal essa carta do guia, né? Porque você vê aqui que tem uma pessoa, uma criança, que não é uma criança, né? É como se fosse uma criança, mas não é uma criança. É um jovem segurando a mão dessa pessoa cega com um cão e conduzindo ele. Só vem. Só vem. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Que belíssima essa energia, gente. Dá, assim, vontade até de se emocionar aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Enfim. E pode me falar aqui de um fim de ciclo, tá? Porque a colheita, ela vem num contexto aqui de algo que é mérito, é merecido. Tá? Porque ninguém recebe essa energia aqui na mesa à toa, não. Vamos lá. Fale-me mais essa energia maravilhosa, do que a gente tá falando. Vamos saber aqui com o tarot do Eight mais detalhes, tá? Virgem, sua conexão afetiva, junho não. A de junho de 2026 já tá ali no canal, gente. Olhem, se você ainda é virginiano e ainda não olhou a leitura do mês, tá? De junho de 2026, está ali já no canal. Essa é para os próximos 7 dias. Aqui tem também a ideia, Virgem, de um contexto, de um sentimento. Ele vai se revelando aos poucos. Ele vai sendo mostrado aos poucos. É como se alguém ganhasse consciência, até porque essa mulher, ela tá indo aqui conduzida, né? E claro que ela pode ter passado por alguns processos de resistência, mas é como se o guia, né, a intuição, o mentor, a espiritualidade estivesse conduzindo ela. Só vem. Vem que no caminho eu te conto, sabe? E esse caminho, ele é esclarecedor. Então pode surgir aqui alguma dinâmica onde essa mulher se pegue despertando-se para sentimentos que ela não tinha acesso. E agindo de forma consciente perante isso. Por isso esses lírios aqui vêm num contexto de maturidade. Considere os barulhos, tá, gente? Vamos lá, então. O que a gente tá sabendo aqui? O que mais? 7 de copas. Fale mais. A temperança. Nossa. Fale mais. E o 6 de copas. Tá? Aqui ele veio invertido, eu vou aceitar, tá? Clarifica o 7 de copas. Não, eu não vou aceitar ele invertido, vou aceitar ele em posição normal, tá? Senão todas as outras cartas vão vir invertida. Clarifica o 7 de copas, obrigada. As de copas. Uau. Mais um. 10 de espadas. Agora as cartas se organizaram porque eu me organizei aqui. Fala ali a temperança. Rei de copas invertido. Mais uma. E o 8 de copas. O 6 de copas aqui. O que a gente tá falando? O hierofante invertido. Uau. Mais uma. Pagem de paus invertido. Clarifica todas essas cartas em uma só, por gentileza. As de paus. Barbaridade. Fale mais. Qual é mais uma aqui com essas clarificações? Uma só, tá? Não vai ficar muitas cartas. Obrigada. Ela, a rainha de paus aqui. Então nós temos aqui as cartas. O 7 de copas, clarificado pelo As de copas e pelo 10 de espadas.
Aqui, a gente pode estar falando aqui nessa energia feminina, tá? Tem uma energia muito linda aqui na mesa. Então, assim, o 7 de copas pode me falar aqui que essa mulher, ela pode se ver... ou se vê perdida em muitas confusões emocionais, em muitas opções, em muitas possibilidades emocionais, mas é como se no meio de tudo isso ela percebesse algo aqui genuíno com esse As de Copas, tá? Mas ao perceber essa situação, ela percebe que precisa finalizar algo junto com isso, né? É como se padrões antigos tivessem que ficar para trás, né? Ao avistar algo genuíno em meio a muitas possibilidades aqui, né? Ela visse algo realmente profundo, algo realmente que chama a atenção dela, né? Por ser diferente, por ter possibilidades aqui de ser um sentimento que transborda, que traz aí uma intensidade, que traz aí, né, uma profundidade, né? Realmente esse sentir algo diferente no meio de tantas situações aí que ela pode, né, tá vivenciando ou vivenciou, né? E é como se ao avistar isso, né, ela percebesse que algo tem que ficar para trás, né? Como se algo aqui finalizasse, colocasse esse sentimento, meio que impulsionasse a finalizar um ciclo, né? Tem uma finalização de ciclo aqui emocional muito grande, tá? Então, por que eu falo isso? É porque essa pessoa, essa mulher, ela está sendo conduzida espiritualmente, né, para um novo caminho. E é como se esse novo caminho ela não soubesse como andar, né? Porque é algo totalmente desconhecido. Porque tudo que ela vivenciou dentro de contextos afetivos até então não cabe mais. Então, como que a pessoa vai para um lugar totalmente diferente? Vai ser conduzida sim, vai ser conduzida sim por esse guia, por esse mentor aqui, vai ser conduzida sim pela sua espiritualidade, pela sua intuição, né? E aqui me fala aqui também, agora a gente falando aqui dessa segunda coluna, a gente tem a temperança, o rei de copas, e aqui eu já falo nesse contexto, e o 8 de copas. Então me fala que há uma necessidade de equilíbrio, de cura. Isso tá acontecendo no campo emocional, né? Aqui com o Rei de Copas me mostra alguém que ama profundamente, que sente profundamente, mas que não reconhece seus sentimentos às vezes, que não acessou partes ali dos sentimentos, né? Que se vê ali meio que desequilibrada, meio que perdida, não sei o que tá acontecendo, como assim tudo isso sai de mim, como tudo isso eu sinto essas coisas. Eu nunca senti isso antes. Então, assim, é como se o tempo meio que ajudasse, né, a reequilibrar esses sentimentos. E aqui também, clarificado pelo 8 de copas, me mostra novamente algo que, tipo, uma visão de aonde essa pessoa, né, essa mulher, ela tenha vivenciado relações dinâmicas, aonde houve um desequilíbrio emocional, aonde não tinha consciência disso, isso ficando para trás. Só que isso fica para trás aos poucos, é um processo. É como se esse processo, né, ele fosse amadurecendo essa pessoa, né, naturalmente. E quanto mais amadurecimento traz, mais calma, mais certeza, mais leveza para onde está se indo, mais consciência se tem do sentimento e de como viver esse sentimento, ou como lidar com esse sentimento, né? Aqui nós temos também o 6 de copas com o Hierofante e o Hierofante invertido e o Pajem de Paus invertido. Aqui tem uma energia muito assim, Virgem. Aqui tem uma energia dessa pessoa, dessa mulher, percebendo que precisa e que tem que, né, deixar para trás padrões antigos de como se relacionar, estruturas antigas de como ter um relacionamento, como ser uma pessoa, né, casada, comprometida, como namorar, como viver uma dinâmica como tudo que foi do passado, isso não tem mais interesse. É como se isso fosse caindo por terra aos poucos nesse processo, né? Então aqui tem a finalização de um ciclo muito, 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 muito complicado, tá? Afetivo. E aqui tudo clarificado pelo As de Paus e a Rainha de Paus. Aqui me mostra a energia dessa mulher, né?
Uma energia de uma pessoa que chama atenção, que sabe ocupar espaço, que sabe do seu valor, que reconhece o seu valor. Uma pessoa que chama atenção, que tem um magnetismo, que puxa o olhar, né? E aqui a gente pode estar falando aqui de algo novo aqui, de uma nova paixão, de um novo sentimento surgindo aqui por uma pessoa, tá? E talvez essa pessoa que despertou esse as de copas aqui, no meio dessa confusão toda que ela vivia, ou que ela vive, né? Lembrando que a leitura, ela pode estar espelhada, tá? Então, se você é virginiano aqui, ou se você veio aqui sondar a energia de virgem, a gente pode estar falando de você, né? Lembrando também que os signos são só uma forma de organizar as energias, tá, gente? Então, você não precisa ser necessariamente de virgem para estar dentro desse contexto energético, tá? É isso, gente. Tem uma energia muito forte aqui, tá? E no fundo do deck aqui do Tarot do Eight, a gente tem o 9 de ouros, que me mostra a energia dessa mulher aqui, totalmente empoderada, totalmente aqui autossuficiente. Uma pessoa aí que busca uma maturidade, né, emocional, né? O ter uma estabilidade emocional, isso é muito importante dentro desse contexto, né? Se estabilizar emocionalmente dentro desse processo, tá? Então, resumindo, essa energia para os próximos 7 dias, virgem, tem uma energia feminina aqui, né? Sendo conduzida dentro de um processo, dentro de uma conexão, né? É muito surreal, porque eu olho pra esse guia e eu vejo a energia dessa mulher. Tipo, sabe aquele cego no meio do tiroteio? Tipo, pra onde que eu vou? O que tá acontecendo agora? Tipo, o que eu faço? E aí vem a intuição, fala, não, persiste, segue, recua, dá um tempo, respira, avança, sabe? Tem uma energia assim, sabe? Com esse guia, com esse mentor aqui, tá? Então, tipo, e é uma energia que é onde essa pessoa se sente à vontade, se sente feliz de estar dentro dessa conexão, né? Aqui a gente pode estar falando de conexões que ainda talvez não se estabeleceram, né? Aqui fala de um processo emocional, tá, viu? Já deixar bem claro isso aqui, tá? Mas me fala que aqui pode ter contatos de conversa, pode ter aí alguma troca, pode ter encontros aonde esse sentimento ele vai sendo revelado, ele vai se tornando cada vez mais consciente, né? Para ambas as pessoas envolvidas, mas ele é muito interno. E aqui me fala basicamente da origem dele, né? É muito lindo isso, porque por isso que eu me emociono, porque me fala da origem de um sentimento, né? E de uma mulher aqui que vem de um processo, né? Muito caótico no passado, né? Então é como se no meio de um monte de confusão, algo diferente, um sentimento genuíno se despertasse, né, por uma pessoa aqui, mas ao mesmo tempo que se desperta, é como se tudo que ficou, tudo que era referência de como se relacionar, caísse por terra, porque é um sentimento totalmente diferente do que essa mulher já vivenciou até o momento, né? Então, acho muito lindo isso, muito lindo. Então, essa mulher, ela tá passando por um processo aqui de, como é que eu posso dizer, de cura emocional, de reestruturação emocional, né? De acessar emoções aí que talvez ela nem saiba que existia dentro dela, né? E porque a referência que essa pessoa tinha era situações do passado, né? Então aqui não tem mais interesse, tem uma disposição para rever, para pensar tudo que foi relacionamento até então, porque ela tá conectada aqui com uma outra energia, né, que é totalmente diferente do que ela já vivenciou até então, né? E aqui pode me falar aqui de uma paixão sendo despertada, né? Dessa pessoa está sendo despertada aqui por essa conexão, né? Cada vez mais, tá? Então basicamente essa energia linda, 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 linda para a Virgem para os próximos 7 dias. Espero aí que tenha ficado claro para vocês, tá, Virgem? Mais uma coisa, dizendo que aqui tem uma energia de alguém que deixa um passado amoroso caótico, que está se desapegando disso, que está revendo várias situações, questões afetivas, né? E está iniciando um novo processo totalmente desconhecido, mas que ele é muito conduzido pela espiritualidade aqui, né? E aqui tem um processo de manifestação, né? De um amor, né?
consciente aqui, tá? Então é muito linda essa energia. Gente, espero que tenha ficado claro. Beijo, beijo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!